Tá gravar aqui. Por isso que eu tô muito devagar hoje. Então, tudo tá... Sabe aquela minha aceleração a 1000 por hora? Quem me conhece em aula presencial sabe que eu sou a 1000 por hora, né? Tirei o pé. Vamos devagar e sempre agora. Bom, queridos, vocês viram que eu não postei nada. Então, primeiro porque é isso aí, véspera de feriadão, bem isso. Vou dar uma relaxada agora nesse feriado. Eu não postei nada, primeiro porque eu não conseguia abaixar a cabeça para digitar nada, tá? E depois porque eu até poderia editar para alguém para fazer essa mão para mim aí, não teria problema, mas a gente não terminou o último assunto, então ficou coisas para corrigir do último assunto e ainda ficou uma mega tabela, tá? Aquela tabela que eu disse que a gente ia trabalhar, que era fazer essa amortização com carência, vocês estão lembrados? Sim? Não? Sim, professora, estamos lembrados. Beleza. Então, nós vamos começar com aquela carência, tá? Vocês, ali eu escrevi um texto, tá? Que eu acho que nem, não me lembro se fui eu que elaborei esse texto ou se foi o tio Otacílio que elaborou esse texto quando a gente fazia essa disciplina juntos, tá? Ele falou ali do BNDES e de como são feitas as transações de empréstimos para o BNDES. E daí, se vocês forem olhar como é feito o empréstimo diante do BNDES, vocês vão ver o porquê vários escândalos financeiros desse país têm como pivô alguma transação dentro do BNDES. Porque é uma mina de ouro. O BNDES, ele faz um empréstimo, certo? Claro, né? Tu tem que ter toda lá um projeto e tal, para conseguir essa ajuda financeira do BNDES, que se chama fomento. Então, ele faz um empréstimo e ele te dá uma carência. O exemplo que eu coloquei ali foi de uma carência de 12 meses, tá? E daí... Batista foi base BNDES. Como é que é? O Eike Batista, o início dele foi BNDES. Sim, e daí vocês vão ver assim, ó, por essa tabela que a gente vai montar, que assim, por amor de Deus, eu queria... Quem é que estava aí fazendo empréstimo imobiliário para o seu apartamento, que a gente estava conversando a semana passada? A pessoa que estava... Quem é um de vocês que estava fazendo aí? Não me lembro quem era. E se vocês verem a tabela de empréstimo do BNDES, vocês dizem, pelo amor de Deus, eu queria essa tabela aqui, para fazer qualquer empréstimo, para colocar a empresa de vocês daqui a pouco aí no mercado, tá? Então, conseguir ali um fomento no BNDES é show de bola. Ele vai te dar uma carência. E ele te dá uma carência por quê? Porque como é uma transação e tu vai pegar aquele dinheiro para fazer um investimento pró-sociedade, então lá vai construir uma ponte, vai duplicar uma coisa, ou sei lá o que seja, tá? De montar duplicação de aeroportos, duplicação da terceira perimetral com empréstimo, um fundo do BNDES, todas essas coisas, aí toda essa grana que entrou para a Copa, que tem projetos que até hoje saiu o empréstimo do BNDES, financiamento do BNDES, até hoje não finalizaram, tá? Vocês vão ver que é uma mina de ouro, porque ele te dá assim, ó, ele te dá grana e tu vai pagar nessa carência apenas os juros. Então, é um juros tranquilaço, tá? É um juros bem menor do que o do mercado, e daí tu vai pagar só os juros durante toda a carência. Então, tu não amortiza absolutamente nada. Só vai pagando os juros daquilo ali. Quando chega a época de tu pagar, então tu já girou com esse dinheiro ali, o exemplo é de 1 ano de carência, tá? Com pagamentos trimestrais de juros. Tá? Então, tu vai pagar a cada 3 meses só os juros desse empréstimo que tu fez. Só os juros. Vai pagar no primeiro trimestre, segundo trimestre, terceiro trimestre, quarto trimestre. 4 prestações só de juros.
Posterior a isso, tu vai pegar o valor do teu financiamento e vai dividir pelo número de parcelas que tu vais pagar. Então, se tu fez um ano de carência para pagar nos outros 24 meses, tu vai pegar aquele valor e vai dividir por 24. E daí tu começa a aplicar o juro mensal e tu vai amortizar exatamente aquilo que tu dividiu por 24. Então, cada mês tu vai pagar 1/24 do teu empréstimo mais os juros. No outro mês, 1/24 do teu empréstimo mais os juros. Então, fica uma coisa, para quem já girou com esse dinheiro um ano e já fez chover disso aí, se tu é um empresário que tu não está aplicando em coisas públicas, tá? Tu está aplicando lá na tua empresa, tu já fez chover com esse dinheiro em um ano. Quem é que... Pensa em vocês montando um negócio. Em um ano, tu já tem que ter feito aquilo render. Tu tá com uma baita de uma grana, tu tá lá, ó, colocando aquilo para funcionar. Depois de um ano aquilo tá bombando, tu vai pagar com os pés nas costas. Tá? E é isso que acontece lá com as coisas do BNDES. Até nem é bom meditar muito com isso, porque me enraivece de vez em quando isso aí. É capaz de eu ficar mais tonta. Mas é bem aí, bem tranquilo. Então, quem tiver a possibilidade de estar numa empresa e gerar esse empréstimo aí, tá. Só que assim, ó, para conseguir algum financiamento do BNDES, não é uma coisa tão fácil. Aí entra lobby, aí entra um monte de gente dentro de um esquema que não deveria ser assim. O BNDES foi uma coisa que não era para ter sido, não era este o objetivo, mas que, infelizmente, e isso que eu estou falando é apartidário, tá? Isso tu pode Mas ver. entra muita política, né, professora? Mas é claro, guri. Então entra Deputado entra federal, lobista, senador. entra muita coisa. Então, assim, tu tem que... Claro, independente de que partido seja, quem tá lá quer beneficiar quem tá do lado dele. Não vai querer então, é isso que eu beneficiar estou dizendo, assim, não vão pensar que eu estou dizendo, professora de extrema direita, extrema esquerda, centro. Não, qualquer um, nos últimos anos, desde a criação do BNDES. Então, não sobrou nenhum partido, todos foram desta forma, tá? O mais maluco é deixar existir empresas que investiram nos políticos aí, né, nas carreiras deles e depois pegar um empréstimo com a própria empresa pelo BNDES, né? Sim, porque daí o que tu Uma faz? loucura. JBS, etc. Exatamente. Assim, ó, isso até... Mas não é nem deputado, nem político, é até ministro. Até ministro. Até ministro. Mas tu é ministro porque isso é uma indicação política, tu concorda? Exatamente. Hoje em dia, não é a tua capacidade intelectual que te torna um ministro. E quando eu falo hoje em dia, gente, eu não estou falando deste governo, do passado, do retrasado. Estou falando de muitos. São todos, professora. São todos. Então, mas eu gosto de deixar bem claro, sabe? Porque senão sempre tem alguém que acha que eu estou tomando partido A, B ou C. Não, todos, sabe? Quando o cara se torna presidente da República, qualquer um, para que ele chegue lá, ele já tem que ter feito várias alianças no decorrer da sua carreira, certo? E daí, para que ele consiga bancar todas essas viagens que o camarada faz, toda essa máquina financeira por trás disso, muitas alianças foram feitas. Aí ele chega lá e diz, bom, aliança partido tal com partido tal. Quando faz a aliança do partido, já diz assim, ó, eu quero 2 ministérios, eu quero 3 ministérios, eu quero não sei o quê. Eu não quero o ministério do primeiro escalão, eu quero o ministério do segundo escalão, eu quero não sei o quê. E daí vira isso que anda tendo pelo nosso país há muito tempo, infelizmente. Desde a época de Portugal. Para ser bem exato. Então, assim, ó, o cara que é responsável pela educação não é um cara que é professor de carreira, que estudou políticas em relação à educação, é um cara que tem pé numa universidade, pé no chão numa universidade. Não, a gente tem visto nos últimos anos, e tá com raríssimas exceções, que não.
tá? Seria lindo se fosse, professora. Seria Pois lindo. é, né? Bah, seria muito bom que quem falasse sobre educação tivesse propriedade para isso, quem falasse sobre saúde tivesse propriedade para isso, quem falasse sobre a fazenda, que é a finança de todo o nosso país, tivesse propriedade para isso. Mas parece que não, né? É um conchavo todo aí. É triste, mas não quero entrar nesse mérito, porque, né, é sexta-feira, como Isso disse aí o causa Rafa. depressão, professora. Isso aí causa depressão. Não era Zatran. Como disse o Rafa, é véspera de feriadão, tá? Então vamos relaxar aí. Eu vou fazer, então, essa tabela. A tabela está toda pronta. Está toda prontinha, eu digitei para vocês, toda prontinha na página 6 lá. Mas eu vou mostrar para vocês como é que eu fiz cada um daqueles tópicos. Eu acho ali, ó, que agora, olhando o que eu fiz, eu achei desnecessário ter colocado 2 colunas de juros ali, tá? Eu acho que já não estava legal quando eu digitei isso. Eu botei na terceira coluna de juros, terceira, quarta, quinta, na sexta coluna de juros de novo. Não precisava aquilo, tá? Então, uma daquelas colunas de juros ali é definitivamente desnecessária. Exponencial, estava dando ali para a gurizada de cálculo zero. Vou apagar o meu quadro. Deixa essa placa aqui para não vir tanta claridade. E bora lá. Guris, vocês já viram, guris e gurias, né? Nós temos meninos aí também. Vocês já viram que já está pronto o calendário de 2021 para a FTEC? Já se ligaram nisso? Já, Já dei professora. uma olhadinha também. Tá, alguém é formando agora em 2020/2 dessa turma? Algum de vocês é formando? Não. Eu é ano que vem só, professora. Ai, que bom. Ano que vem o quê? /1 ou /2? /2, eu acho. Eu vou fazer o TCC bem na calma. Isso, bem na manhã, sem estresse, né? Isso aí. Ah, eu sei, Exatamente. tô com uma pessoa aqui fazendo TCC em casa, em época de pandemia, tô arrepiando os cabelos. Ah, é complicado, professora. Tem que dar uma colher de chá, porque a senhora sabe, né? Mas que Não, eu tô dando todas as colheres de chá possíveis. É bem de tranquilo, assim, mas até sentar e se apropriar é complicado, porque é um trabalho muito extenso, né? E eu vejo isso porque eu já orientei. Eu nem gosto muito de orientar TCC, porque eu vejo a angústia de vocês, eu acabo ficando angustiada junto, sabe? Porque a gente tá, a professora quer ser uma orientadora, tá, então vamos fazer um cronograma, beleza. A primeira reunião funciona que é uma beleza, vocês acham que aquele cronograma vai funcionar. Daqui a pouco vocês somem da face da terra. E a gente manda o WhatsApp, a gente manda e-mail, a gente liga, a gente não sei o quê, e é um esquivo só. Aí quando tá lá, faltando 1 mês e meio, vocês chegam enlouquecidos, com os cabelos tudo em pé, ou já perderam o cabelo, os meninos, né? E daí diz assim, bom, agora tem que fazer. E daí é aquela correria, aquele Deus nos acuda. É sempre a mesma coisa. A história se repete. Terrível, eu sei bem. E aqui em casa, com a minha filha, não foi diferente. Mas ela está fazendo vários projetos ao mesmo tempo, já está fazendo um projeto para entrar no mestrado. Então, é uma loucura só, tá? Uma função. Bom, o que diz ali, ó? O exemplo diz o seguinte. Fala muito do BNDES, fala período de carência, tá? E daí, o exercício que a gente vai fazer é simples. Elaborar uma planilha, vou ler assim, porque baixar a cabeça tá complicado. Elaborar uma planilha referente ao financiamento do BNDES de R$30 mil, a taxa de juros de 7% ao ano, carência de 1 ano, pagamento trimestral de juros acrescido de um período de mais de 1 ano para amortização principal, com pagamentos mensais. Então, o que ele está querendo dizer? Que no primeiro ano, tu vai ter carência, só que tu vai pagar os juros, tu vai fazer pagamentos trimestrais no primeiro ano. A partir desta carência, tu vais pagar por mais 2 anos. Por mais 2 anos, é isso? Não, por mais 1 ano.
São 2 anos de pagamento. Então, tu vai fazer o primeiro pagamento de carência e o outro ano tu paga em prestações mensais. O grande problema começa aí. O que que tu tens? Tu tens uma taxa e essa taxa que foi te dada, tá? É uma taxa de 7% ao ano. Só que no primeiro ano, tu vai fazer pagamentos trimestrais. Então, tu tem que transformar essa taxa de 7% ao ano em taxa trimestral. Como é que tu faz isso? Estão lembrados? Taxa trimestral vai ser o quê? 1 mais a taxa que tu conhece, que é 0,07, elevado na 1, dividido pelo período do que tu estás procurando. O que que nós estamos procurando? Um período trimestral. Quantos trimestres tem dentro de um ano? Porque esse 1 se refere a 7% ao ano. Nós temos quantos trimestres em um ano? 4. Então, 1 dividido por 4, menos 1. Aqui tu vais encontrar a tua taxa trimestral. A taxa que tu vai aplicar no primeiro ano, certo? É aí que tu vai fazer. Bom, isso aqui já está calculado ali e deu 0,017058525. Um monte de casas decimais. Eu me lembro que no final da aula passada alguém disse assim, professora, a senhora quer nos matar com o exercício número 1, olha a taxa que a senhora nos deu. Coloquei uma taxa ali com várias casas decimais. Você poderia trabalhar só com 6 depois da vírgula. Não precisava trabalhar com tudo aquilo, tá? Bom, essa é a taxa trimestral que eu vou fazer, trabalhar com a minha carência. Posterior a isso, eu vou pagar mais 12 prestações ali, mensais. Então, eu também tenho que achar a taxa referente ao mês. Se eu tenho essa anual, a taxa ao mês vai ser o quê? 1 mais 0,07, 1 sobre 12, menos 1. Vocês estão lembrados dessa fórmula aqui? Foi uma fórmula que a gente trabalhou, acho que na terceira aula, ou na segunda aula, que era para transformar a taxa de juros compostos. Estão lembrados dessa fórmula, gurizada? Tranquilo aí? Então, isso aqui vai ficar o quanto? 0,05654145339. Bom, botei um monte de casa depois da vida, certo? Não preciso trabalhar com tudo isso aí. Bom, isso é a primeira coisa que eu vou fazer. Então, eu tive que fazer essa transformação para conseguir montar minha tabela. A minha tabela agora vai ficar o quê? Qual é o meu valor principal? O meu valor inicial ali é os 30 mil que o BNDES está me dando. Certo? Eu vou ter de carência 12 meses ou um ano, mas eu vou fazer pagamentos trimestrais. E eu vou fazer para pagar mais um ano com pagamentos mensais. Bom, se eu vou pagar um ano eu vou ter de carência e eu vou ter mais um ano de pagamento para fazer o pagamento dessa dívida de 30 mil, o que eu vou ter que fazer para fazer esse pagamento de 30 mil? Eu vou ter que ver quanto é que eu vou ter que amortizar por ano, por mês, porque eu vou fazer o pagamento em mês. Então, a minha amortização, ela vai ser o valor principal dividido pelo número de parcelas que eu vou pagar. E como a amortização, ela é feita como? Ela não é feita durante a carência, e sim só durante isso aqui, eu vou pagar os 30 mil em 12 vezes. Então, 30 mil divididos por 12, eu vou amortizar 2.500 por mês. Conseguiram entender isso aqui, gente? Até aqui, tudo belezinha? Vou dar um tempo para vocês copiarem isso aqui bem organizado. Ó. Aqui estão todas as estruturas e depois disso eu vou montar a nossa tabela para a gente fazer. Tá? Tá bom, prof. Cheguei um pouco atrasado hoje, mas vou tentar
tentar me situar no assunto. Querido, qualquer dúvida que tu tiver, depois eu faço a repescagem aqui e te explico de novo. Fica tranquilo, só dá uma copiada aí que a gente vai seguindo, tá? Depois eu te ajudo. Tá bom, obrigado, prof. Quem é que chegou atrasado ali? Alguém estava falando comigo que já chegou atrasado e estava entrando mais um na aula. Quem era? Eu cheguei atrasado, Rafael Jardim, professor. Tá, Rafael, olha só, o que a gente está falando? A gente está pegando aqueles exercícios ainda de amortização que a gente aprendeu na aula passada e está vendo isso com carência, que é o exercício e a explicação que está lá na página 5 do assunto da semana passada. Tu tem ele aí à mão? Vou abrir aqui o PDF agora, prof. Tá. Aí, queridão, olha só, a gente está falando lá daquela parte de carência. E daí antes a gente, assim, deu uma conversada sobre como são feitos os empréstimos do BNDES. E é em cima desse tipo de empréstimo do BNDES que a gente está fazendo o nosso exemplo, tá? Então, o que eu disse? Eu disse que a gente vai fazer um empréstimo, tá? O empréstimo vai ser no valor de 30 mil, foi o que eu coloquei aqui, ó. O meu valor principal é 30 mil. Esse empréstimo vai sair como fomento do BNDES por 7% ao ano de juros e ele vai me dar um ano de carência. Como é que funciona essa carência quando tu faz esse tipo de empréstimo? Durante essa carência, tu não paga nada, paga apenas os juros, tu não amortiza. Esse pagamento desses juros vai ser feito trimestralmente durante o primeiro ano. Então, no primeiro ano, tu vai pagar 4 parcelas apenas dos juros recorrente a este empréstimo principal aqui. Então, como eu vou pagar só os juros e esses juros vai ser pago trimestralmente, eu tive que encontrar a taxa equivalente à taxa trimestral, porque eu só tinha taxa anual, tu concorda? Então, o que eu fiz? Eu utilizei essa fórmula aqui, ó, tá lembrado dessa fórmula que a gente aplicou lá no início do semestre? Sim, tu transformou a taxa, né? Tu transformou ali. Transformei a taxa. É juro composto, então eu transformei a taxa. A taxa transformada deu isso aqui, ó. Na realidade, ela vai dar 1,71% ao mês, ao trimestre. E daí, depois que passar o primeiro ano, que eu estou pagando só os juros, eu começo a fazer a amortização. Essa amortização eu vou fazer em 12 parcelas, porque o empréstimo foi feito em 2 anos. O primeiro ano é carência e o segundo ano é pagamento. Então, durante o primeiro ano, eu vou girando com esse dinheiro, produzindo com esse dinheiro e pagando apenas os jurinhos. No segundo ano, eu começo a pagar o valor principal mais os juros. Só que o pagamento agora, no segundo ano, ele não será feito trimestralmente, ele será feito mensalmente. Como eu continuo com essa taxa de 7% ao ano, eu tenho que achar a taxa equivalente mensal. E foi isso que eu calculei aqui, ó. Certinho? Sim. Tá. Sim. Bom, então... Na verdade, o jurinho de amortização não é jurinho, né, professor? Se for ver mesmo, eu estava olhando alguns financiamentos do BNDES, assim, não é muito baixo os valores, não. Assim, tá bem. Na realidade, o que a gente estava conversando é o seguinte, ó, é que a taxa do BNDES ela é muito mais baixa que a taxa do mercado. Se tu for pegar em qualquer outro banco, que não um banco de fomento,
ela é muito mais barata. Então, por isso que tem tanto rolo lá no BNDES, entendeu? Ela pode não ser 7% ao ano, mas ela é bem mais barata do que qualquer Santander, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e por aí afora. Tá? Porque ele serve exatamente para isso. Ele tem que dar a ideia da estrutura do BNDES exatamente é dar a suporte para que o empresário consiga produzir alguma coisa em prol do bem comum, gerando emprego e nutrindo a economia. Então, a ideia não é ter lucro em cima desses empréstimos. Essa é a ideia do BNDES. Claro que ele não pode ter prejuízo, mas ele não pode gerar um lucro astronômico em cima disso. Por isso que as taxas dele são mais tranquilas em relação aos outros bancos, certo? Claro que tem várias linhas, né, professor? Tem várias linhas diferentes também, né? Acho que, de repente, eu não devo ter pegado a linha certa do que eu queria fazer, né? Não, tem várias linhas. Uhum. Tem também, assim, ó, dependendo de quanto tu vai tirar, dependendo de quem está te agenciando, tem N fatores que influenciam aí, tá, Rafa? Tá. Não, beleza, vou dar mais uma. Professora, a senhora poderia citar um exemplo prático disso que já tem acontecido, que a senhora tem bastante conhecimento sobre? Exemplo prático do que, Gabriel? É o Gabriel que está falando comigo? É o Gabriel, exato. De uma empresa que tenha pegado um empréstimo, talvez tenha quebrado, ou talvez tenha... A Petrobras é um exemplo, né? Se tu for ver qualquer escândalo dos últimos tempos, está envolvido o BNDES. Sim. Tá? Qualquer projeto, grande projeto, por exemplo, esses projetos para a Copa do Mundo, o BNDES está envolvido até o último cabelo. Em todos eles. Certo? É bom refletir sobre. Assim, ó, eu posso, para a próxima aula, aí pegar vários itens e te citar, assim. Eu só tenho medo de começar a citar e, no meio de todas essas citações, pegar um que não foi. E daí pecar ali, tá? Mas, geralmente, porque todos esses grandes empreendimentos, por exemplo, duplicação de aeroportos, tá? Duplicação de rodovias, essa duplicação da 101 ali, teve fomento do BNDES. Vocês sabem, né, que a duplicação de estradas, ela é feita por segmento. Não é uma empresa que vai fazer a duplicação da estrada daqui de Porto Alegre até Floripa. A 101 não foi feita assim. Né? A 101 é por segmento. Então, etapa 1, etapa 2, etapa 3, eles vão fragmentando a rodovia. Quanto mais fácil de fazer a duplicação, para cada rodovia, para cada segmento, tem licitações separadas. Tá? Aquele trecho lá onde teve aquela obra de laguna ali, eu acho que de toda a duplicação foi o pior trecho, o pior segmento, porque mexia ainda com toda a parte ecológica ali daquele ecossistema. Tem a laguna, tem os camarões, tem toda aquela parte ali da... Sabe qual é a parte que eu tô falando? Sim. A ponte ali? Ponte Laguna ali. A Ponte Laguna. E daí eles tiveram que fazer o quê? Eles tiveram que fazer túnel, eles tiveram... A 101 antigamente ia por um lado, daí eles tiveram que fazer pelo outro. E depois o pior de tudo, né, foi aquela ponte, que aí, para quem é... Vocês são de produção, né? Mas os caras da engenharia civil ali, por amor de Deus, né? A ponte veio, e daqui a pouco a ponte não ia se encontrar. Vocês estão lembrados disso? Não, prof, eu não acompanhei, não. Eu não acompanhei também, professor. Aí o projeto é o seguinte, ó, a ponte estava aqui, um lado, vocês não têm a profundidade aqui, ó, mas um lado estava aqui, outro aqui, ó, ela não ia se encontrar nunca. Para o projeto, vamos recalcular isso aqui para que ela consiga fazer isso. Essa duplicação aqui, dessa 116, nossa, aí que está milhares, é o terceiro governo, né, que está a duplicação da 116, que é para chegar aqui até Rio Grande e não chega nunca. Tem trechos que ainda não está acabado. Acho que começou no primeiro ano da Dilma, o primeiro mandato da Dilma, acho que foi, né? Depois começou em 2012 e era para terminar em 2014. E olha só, estamos em 2020, terminou? Não.
tá? Então, assim, ó, a criatura vai entrar, já tá terminando já o ensino fundamental, vai entrar no médio, a cria e não terminou. Tem ponte que nem começaram ainda. E não vão começar, né? Por quê? Porque daí faz outra licitação e é aquela coisa que a gente já tinha conversado antes. Bom, bora lá. Aí, o que eu fiz até aqui? Eu queria falar de duplicação de serviço. Eu peguei a carência aqui, né? E daí eu disse, bom, como é que eu vou fazer a amortização para fazer o pagamento disso? Eu peguei o valor era de 30 mil e dividi a quantidade de vezes que eu vou pagar. Eu vou pagar nos últimos 12 meses, por 12. Eu vou ter 2.500 de amortização mensal. Certo? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta ou era isso? Então, vamos voltar à tabela. Isso aqui tudo tem que estar copiado, porque eu vou precisar de tudo isso aqui para começar a dar início na minha tabela, tá? Então, já sei de onde é que vai ser os 2.500, já sei as taxas que eu vou utilizar. Isso aqui é muito importante. Já consegui entender que eu tenho uma carência que vai ser de um jeito e o pagamento vai ser de outro. Então, a carência é trimestral, o pagamento é mensal, a taxa de juros inicial era anual, tudo diferente. Então, fiz N transformações aqui. E agora eu vou montar minha tabela. A tabela que eu vou montar é a tabela que está na página subsequente. Página 6. Bora lá. Então, vai ficar assim, ó. Eu vou ter aqui mês, acho que são 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu não vou botar aquelas duas colunas de juros, tá? Vou botar 7 aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O que vai ter? O saldo inicial, os juros, uma só coluna de juros, saldo após o pagamento, o valor do pagamento, que é a prestação, que é o PMT, a amortização e aqui o saldo depois do PMT, após o pagamento, certo? Essa é a minha tabela. Essa tabela aqui, eu vou fazer a primeira parte é pagamento trimestral. Então, vai ser 0, 3, 6, 9, 12. Aqui termina a carência. Então, vou fazer uma linha aqui, ó, de outra cor, aqui o vermelho, para marcar o término da minha carência. Vai ficar bem claro aqui para vocês. Aqui termina a minha carência. A partir daqui, o pagamento será mensal. Então, vou ter 13ª, 14ª, 15ª, 16ª, 17ª, 18ª, 19ª, não vai dar 24ª. Não vou montar toda a tabela, tá? É porque nem cabe aqui. Mas vou ter reticências. Então, isso vai ficar assim, ó. A pessoa com labirintite tentando fazer linha reta deve estar cômico isso. Tá melhor que eu, professora. Vai tranquilo. E aqui? Beleza, tabela montada, começo a fazer. Como é que eu vou começar a fazer? Bom, a live vai terminar, então a gente vai continuar essa tabela na próxima live, tá? Mas o que eu sei? Que aqui, ó, eu não pago nada, porque aqui nesse tempo eu tenho o quê?
o empréstimo de 30 mil. 3 meses depois, eu pego e tenho esses 30 mil e aqui eu só vou pagar os juros. Que juros é esse? Eu anotei aqui, ó, para não ficar virando a página toda hora, que daí fica mais fácil para mim. O juros trimestral é aquele de 1,705% ao mês, ao trimestre, desculpe, tá? Então, eu vou pegar esses 30 mil, vou calcular esses juros e vai dar 511,76. Esse juro será constante em todos esses meses. Então, aqui eu vou pagar, eu tenho de juros 511,76, aqui 511,76, 511,76 e 511,76. Como eu não vou pagar, não vou amortizar nada, não existe amortização aqui, aqui o pagamento será apenas o pagamento dos juros, em cada um desses trimestres eu pago só esse valor. Certo? Bom, qual vai ser o saldo pós-juros? 30.511,76. E aqui? 30.511,76. 30.511,76. 30.511,76. Se eu vou pagar só os juros, quanto é que ficou depois desse pagamento? 30 mil. Então, esse 30 mil vem para cá, corre os juros, faço o pagamento, sobra 30 mil de novo. Porque eu não estou pagando o valor principal, só estou pagando os juros. 30 mil, pago os juros, 30 mil. Vem para cá 30 mil, pago os juros, 30 mil. O resto a gente vê na próxima live, porque eu tenho menos de 1 minuto aí, certo? Então, esse início dessa tabela, até aqui, ó, que eu estava fazendo só o pagamento do juro principal, da carência, é bem isso. Tá bem tranquilo de fazer. Só tinha que calcular a taxa corretamente. Certo, guris? Certo, prof. Certo. Às 8, daqui a 7 minutinhos. Só dá tempo de baixar o